Quando tinha apenas 8 anos, ele já saía de casa para trabalhar. Numa fábrica de vasos, moldou o barro com as mãos. Depois vendeu quadros nas ruas e foi marceneiro. Estudou, tornou-se metalúrgico e líder sindical. No seu primeiro mandato como deputado federal, escreveu a Constituição do Brasil. Para falar da nova Carta Magna, que completa agora 25 anos, Cidadania convidou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, obrigado pela sua presença aqui no programa. Alegria nossa, por tratar de um tema que mexeu com as emoções de todo o povo brasileiro. Foi a Carta Magna, a sua construção naquela época de tanta mobilização. E para mostrar a atualidade do tema, ou seja, a sua capacidade de ver lá na frente, o que foi o tema do seu primeiro discurso? Casualmente, desses dias do parlamento, né, nós estamos debatendo aquilo que foi o meu primeiro pronunciamento. Porque lá na fábrica, nas ruas, no sindicato, nós não entendíamos por que no Congresso cada deputado e senador votava secretamente. Então, o meu primeiro discurso no parlamento foi o fim do voto secreto. E aí eu travei uma batalha que eu diria de quase 30 anos. Perdi na Constituinte, apresentei na Câmara, perdi, apresentei no Senado a PEC 50, ela foi arquivada, porque outra que era só o fim do voto secreto, num caso, foi aprovada, mas apresentei de novo, aí com a PEC número 20, e para alegria nossa, nós estamos vendo que nesse momento as condições objetivas estão dadas e eu estou animado que esse ano nós vamos acabar com o voto secreto em todas as situações do Congresso Nacional. Hoje mesmo alguém me disse, pai, vou escrever um livro sobre o senador das causas impossíveis. De quem é senador? Dizer, senador é tu. Casualmente quando eu vindo para essa conversa com você. A experiência de líder sindical, claro, o senhor já tinha frequentado muitas assembleias, já tinha discursado, já tinha ouvido muita gente, então, mas chegar aqui ao Congresso Nacional para escrever a Constituinte foi diferente, né? Mas foi muito bonito, né? Eu era um sindicalista, mas em 4 anos eu já fui presidente do sindicato, presidia a SET, Central Estadual dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que unificava todo o movimento. E esse movimento entendeu que tinha que ter um representante na Constituinte. E daí surgiu o meu nome. Me lembro, fazer uma homenagem até que faleceu, surgiu o meu nome e Valdomingo Osso, que era o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado. E ele, num gesto de grandeza, disse, olha, se lançarmos 2 nomes, não vai eleger nenhum. Então eu retiro o meu nome, Valdomingo Osso já faleceu, sei que seus filhos vão ver esse programa. Ele retirou o nome e viajou comigo o estado todo e graças, ao movimento sindical, aos movimentos populares, negros, índios, enfim, todos aqueles que são discriminados, eu cheguei no parlamento para escrever a nossa Constituição, mas vim já com a marca definida, né, de que eu tinha lado, e como tenho lado até hoje, né, o meu lado era dos trabalhadores. A frase que esse Congresso mesmo construiu comigo era: a minha luta é a defesa permanente do interesse dos trabalhadores do campo, da cidade, dos aposentados e pensionistas e de todos os discriminados. Agora, além dessa luta, há uma luta na qual o senhor se enquadra há bastante tempo, que é uma luta suprapartidária, acima de qualquer partido, e que produziu hoje o reconhecimento do brasileiro em si mesmo como sendo 51% negro. Isso foi muito importante. E como é que era na época da Constituinte e que luta foi empreendida depois pelo senhor no sentido de promover esse reconhecimento da negritude? Nós éramos praticamente 5 parlamentares na Constituinte. Tomara que eu não esqueça aqui, para não fazer injustiça, né? O Caó, a Benedita, Edmilson Valentim, Paulo Paim. Era essa dupla, esse quarteto, né, dupla. Esse quarteto que centralizava o debate da luta dos negros na Assembleia Nacional Constituinte. E avançamos, né? Conseguimos botar lá o artigo 40, que é a questão da terra dos quilombolas. Conseguimos aprovar o que depois chamamos de Lei Caó, que aprofundou um debate que todo crime de racismo é inafiançável e não prescreve. Depois eu consegui aprovar a Lei da Injúria também, que mesmo injúria é crime que não prescreve quando se refere ao outro,
de forma pejorativa quanto à sua raça, a sua cor e a sua etnia. E depois, nessa caminhada, claro, mais na frente, eu consegui aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Mas o Estatuto da Igualdade Racial, por que eu falei nele agora? Ele remonta àquela época, porque na Assembleia Nacional Constituinte, foi decisão da Assembleia Nacional Constituinte que nós tínhamos que ir à África do Sul, o Edmilson Valentim, a Benedita, me lembro, Domingo Leonelli também foi, e o CAO, para entregar uma carta ao governo daquele país exigindo a libertação de Nelson Mandela. Lembrando que naquela época ainda vigorava o apartheid. Vigorava o apartheid e eles diziam que o avião da Varig não ia descer lá. Essa foi a ameaça o que nos mandaram, que eles iam detonar o avião. Me lembro que fazia uma homenagem à nossa querida Varig, né, que infelizmente foi à falência, que o comandante da Varig disse: fiquem tranquilos, não vamos bombardear coisa nenhuma, vocês vão descer, nós vamos pegar aqui até vocês cumprir a missão e voltar, nós vamos voltar junto para o Brasil. Quando eu digo isso, lembrando ao tempo, que é de muita emoção, né, eu faço uma homenagem a todos os pilotos, comandantes, enfim, aqueles que nos transportam pelo Brasil e pelo mundo, lembrando da nossa Companhia Gaúcha. Companhia Gaúcha, do qual perdemos, né? Mas como essa imagem muito bonita. Aviação Aérea Rio-Grandense. Tivemos lá, entregamos a carta para a Winnie Mandela, ela que nos recebeu, uma grande liderança, a Winnie Mandela. Ela disse: olha, a carta que você nos entrega, eu vou levar na prisão para o Mandela. Aí nós protocolamos no governo daquela época, do apartheid da África do Sul, o mesmo pedido. Para alegria nossa, no fim daquele ano, claro, tivemos lá, visitamos a Joanesburgo, Pretória, e vimos que de um lado eram negros, do outro lado da rua brancos, percebemos aquilo, mas percebemos também, me lembro aqui de memória, os grupos que brigavam pela liberdade, pela igualdade, brancos e negros, desfilando na rua, dizendo Amandla, 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 né? Que era liberdade, liberdade, cada homem um voto, cada mulher um voto. E tive numa reunião no fundo de uma igreja, e para alegria minha, para satisfação, lá estavam negros, mas também brancos, que queriam a liberdade e o fim do apartheid. Então eu fiquei com essa imagem muito forte da África do Sul, que resultou num período bem próximo da libertação do Mandela, que foi um movimento internacional, né? Havia núcleos de apoio à liberdade do Mandela em todo o mundo, que tivemos a alegria depois de ver o Mandela na presidência da África do Sul. E eu mesmo recebi aqui, com essa mesma delegação, aqui no Parlamento, e tive a honra de entregar em mãos para o Mandela a maior honraria que um chefe de Estado recebe do Brasil, em nome do Congresso Nacional. Que é a ordem... Não me lembro o nome da ordem. Sei que é a ordem, mas não me lembro. Não é a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é... Sei que é a mais alta honraria. Ele recebeu aqui... A Ordem do Cruzeiro do Sul, se não salvo engano, é concedida pelo presidente da República. Isso, né? Ele recebeu aqui e não era da República. E assim mesmo o Congresso resolveu... Congresso Brasileiro... Agora, tudo isso resultou num aprendizado para que vocês ajudassem a escrever na Constituição o capítulo referente aos direitos das minorias, que nem minorias são, né? Porque hoje até as mulheres são maioria também. Foi um momento bonito, forte. Eu cheguei em Brasília e de pronto eu fui morar com o Lula e com o Olívio. Acertamos essas coisas da história, né? Que como eu estava chegando, eu já era secretário-geral da CUT Nacional, depois passei para vice-presidente, e eu fui morar, então, num apartamento de deputados constituinte na época, eu, o Lula e o Olívio. Fazíamos uma república. Ali dividíamos toda a administração e, claro, que trocávamos informação do dia a dia, enfim, do trabalho. E nesse quadro, que eu falo agora em Lula e o Olívio, foi um gesto nobre dos dois também, porque, como nós, do PT, naturalmente, tem muito a ver com as questões sociais, o mundo do trabalho, principalmente naquela época, né? Era o PT de raiz, que a gente chama, né? Aí foram indicados pela bancada de 16 parlamentares, 3 para disputar quem ia ser o coordenador dessa área, do campo social e o direito das maiorias, né? Que pegava trabalhador, negro, índio, todos os direitos sociais. Aí o Lula abriu mão, digo, olha, eu abro mão. E o Olívio também, se quiser, eu também abro mão para que o país seja o coordenador dessa área, em nome do partido. Então, desde já agradeço mais uma vez aqui ao Lula e ao Olívio, já que estamos fazendo uma retrospectiva da história, né? E, em seguida, houve o papel do DIAP, que foi fundamental. O DIAP, Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, reuniu aqui na CONTAG, em Brasília,
o movimento sindical brasileiro de forma unificada e fizemos um documento que foi o eixo daquilo que seria hoje o capítulo da ordem social, que pega ali do artigo, se não me engano, 6º ao 12º, né? Que trata todo aquele direito de férias mais um terço, 44 horas, licença maternidade, paternidade, a questão da previdência, tudo foi construído com muitas reuniões e depois nós conseguimos grande parte emplacar no texto da Carta Magna, chamada Constituição Cidadã, liderada por Ulisses Guimarães, por que não lembrar, por Covas, do lado da centro-esquerda. Covas teve um papel histórico, eu sempre reconheço isso, por justiça, mas reconheço também o Jarbas Passarinho, que era o nosso interlocutor com o Centrão. O diálogo era com ele que nós fazíamos. O senhor lembrou muito bem aí que houve um momento em que o Centrão fez, digamos assim, o Centrão representava o outro lado, representava a direita que contestava e que defendia, digamos assim, aquela face mais empedernida da propriedade, do capital, do mundo do trabalho. Isso fazendo frente ao movimento dos trabalhadores. Exatamente. Houve um momento ali em que o Centrão interveio e algumas conquistas que a esquerda de então esperava que fossem mais amplas não foram realizadas. Nesse momento, foi gerada alguma tensão? Muita tensão, muita tensão. Claro, quando o Centrão percebeu porque nós estávamos organizados mesmo. Muito organizados. Nós éramos muito bem organizados, os cartazes traidores do povo, as centrais, confederação e sindicato, associações, botando material na rua, exigindo ampliação de direito. O Centrão também se organiza. Aí meio que se entrincheirou, né, com seus quadros. E com mais recursos, né? Com mais recursos, naturalmente, a tensão foi muito grande, né? Eu me lembro de um momento, até com o Jornal do Sul, que faz também uma retrospectiva comigo, dos 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte, ele deram um destaque de uma matéria que vai sair ainda mais na frente. Exatamente, diz, mas não teve um episódio no plenário em que, como diz outro, que o pau comeu, no tapa mesmo, inúmeras vezes. E eu me lembro e faço até uma homenagem também a ele, já faleceu, Juarez Antunes. Um dos debates desse no Congresso, no plenário, ele estava do meu lado. Ele levou um soco na testa de um parlamentar, se não me engano, de Pernambuco, caiu duro no chão. E o que era o objetivo da briga aí? O objetivo ali era principalmente na questão da reforma agrária. Ali sabe que a reforma agrária é profundo, né? Era no plenário. E um arrancava o microfone para cá, outro para lá, os aviões eram meio que sequestrados para que alguns parlamentares não chegassem, tivessem uma visão diferente. E por aí, naquela tensão enorme, houve esse confronto. E eu me lembro que o Juarez Antunes, que foi um grande guerreiro do PDT, acabou levando esse soco na minha frente. E viu a Mauri Miller também, do PDT outro também. Gaúcho também. Outro lutador, infelizmente faleceu também. Brigando para arrancar o microfone de um para cá ou para lá e o microfone pelo ar. Então, muita coisa aconteceu. Mas eu diria que, no conjunto, nós avançamos. E aí vem uma teoria de que muitos dizem que o PT não assinou a Constituição. O PT assinou, sim. Houve um debate se votaríamos e não assinaríamos. Mas nós votamos contra, com algumas ressalvas. Claro, votamos contra, mas assinamos. Reconhecemos que, para a época, foi um avanço. Claro que nós queríamos muito mais, mas assinamos a Constituição. Quanto ao Estatuto da Igualdade Racial, ele, na verdade, significa algo que complementa, de alguma forma, os direitos da minoria, que nem a minoria, dos direitos dos negros na Constituição. Você lembrou bem agora, porque quando eu estava falando que tivemos lá com o Winnie Mandela, foi de lá que surgiu o Estatuto. Porque eu recebi a Carta da Liberdade do povo africano. Uma bela carta que falava o que eles queriam quando o Mandela saísse do cárcere e eles conquistassem o governo da África do Sul. Foi baseado na Carta da Liberdade que eu trouxe logo após o período constituinte para o Brasil, que nós começamos a elaborar o Estatuto. E no Estatuto, baseado naqueles princípios, mas configurando já a realidade brasileira, nós botamos ali o direito ao trabalho, a saúde, a educação, as cotas estão faladas, surgiram dali, as cotas, direito à terra, o direito a ter as mesmas condições que os outros que não são negros. Enfim, foi uma bela batalha que passamos, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro que eu tive um debate muito duro no Supremo Tribunal Federal, eu e o Demóstenes, mas eu acho que ali naquele dia o Supremo reconhece
o princípio das cotas e fortaleceu, então, a aprovação do Estatuto e mais na frente a política de cotas. Uma consequência disso foi a titulação das terras das comunidades quilombolas e, em alguns casos, também a viabilização da própria sustentabilidade econômica da vida nessas comunidades. Eu tive a oportunidade de visitar no estado do Maranhão, no município de Vargem Grande, uma experiência bastante produtiva, até trouxe uma mensagem da comunidade para o senhor. Um convite para que o senhor fosse à festa de lá, evidentemente o senhor deve ter... Vou ir. Então, como é que está isso hoje, em função da sua luta? Olha, nós avançamos, é inegável que avançamos, não só no governo Lula, acho que do governo Fernando Henrique em diante começamos a avançar nesse campo. Agora, a própria Assembleia Nacional Constituinte já nos deu uma base sólida para fazer esse debate. Depois o Lula baixou um decreto que fortalece o princípio constitucional e garante a titularidade dos remanescentes das terras do quilombola. Infelizmente, setores mais conservadores entraram com uma ação no Supremo e há ainda esse debate lá no Supremo. Mas enquanto não há decisão, nós estamos avançando com o reconhecimento das comunidades chamadas tradicionais, né? No seu estado, no Rio Grande do Sul, o senhor destacaria... No Rio Grande do Sul mesmo, avançamos em diversas regiões. Outras temos ainda, por exemplo, o Maquiné, nós temos ainda num debate muito forte lá. Eu estive lá em nome da comissão e fiz lá um belo debate com os agricultores chamados não negros e porque a gente fala, agricultor só lembra dos brancos, né? Dos agricultores que não são negros e os agricultores brancos, né? Os que são negros e os que não são negros. Fiz um belo debate com eles, porque o que eles me mostraram lá na época? Não, mas quando nós viemos para cá, nos deram a titularidade com documentos. E os negros agricultores estavam lá muito antes. Daí chegamos num acordo que a única forma seria... Por isso eu elogiei muito recentemente uma decisão aqui do Congresso de criar o Banco da Terra, né? O Banco da Terra, que tem como objetivo indenizar aqueles que porventura tiverem que sair das terras para poderem comprar uma outra terra, indenizar não só a terra, mas também toda a benfeitoria. Isso é algo que avançamos. Mas eu diria que no Brasil avançamos, mas temos que avançar mais. Nós temos mais de 5.000 comunidades quilombolas. Eu acho que regulamentada definitivamente não tem 1.000 ainda no Brasil. Está muito longe daquilo que nós gostaríamos de chegar. É possível traçar um paralelo entre as recentes manifestações reivindicatórias da população e a mobilização que houve na Constituinte de 88? Olha, eu escrevi um livro há 6 anos atrás chamado Rufar dos Tambores. E nesse livro, Rufar dos Tambores, eu dizia que eu estava com saudade das mobilizações da Assembleia Nacional Constituinte. E veja bem, aconteceu agora, né? Que é a jornada de junho e de julho. Em junho e julho, a população... jovens e adultos, idosos, enfim, foram às ruas numa grande pressão. A grande diferença é que naquela época não havia o tal de vandalismo, não havia esse quebra-quebra, não havia ninguém com máscara, não havia ninguém tapando o rosto, era a cara limpa mesmo, era a população na rua, era pressionando, era botando os cartazes traidores do povo. Daí aqueles parlamentares que votavam contra o interesse da população, o movimento social, sindical, botava cartazes nos postes com a estampa do sujeito mesmo, e cansou de parlamentares, e eu respeito também, de pai, manda esse povo me tirar de lá que eu vou começar a votar mais, então, perto da visão dos trabalhadores, e não mandava tirar mesmo, e o povo tirava mesmo. A grande diferença é que eram grandes manifestações de massa, sem nenhum tipo de quebra-quebra, como infelizmente aconteceu agora. Eu sou totalmente favorável a essas mobilizações, por isso que eu digo que eu estava com saudade, escrevi o livro Rufar dos Tambores. Só peço, e tenho pedido quase que diariamente, quando eu sou perguntado, e tenho feito palestras para jovens e militantes, que a quebradeira não leva a nada. Eu me lembro que numa oportunidade eu vim de Canoas a Porto Alegre, mais ou menos 40 quilômetros, do ponto onde eu saí, da onde eu cheguei, e eu dizia, não se preocupe que nós não vamos pisar na grama e um vidro não será quebrado. E foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei em frente ao palácio e os que estavam provocando diziam que nós tínhamos que invadir o palácio, cortaram o microfone de som e eu dizia, não à provocação, não à invasão. E o povo só repetia aquilo, não à provocação, não à invasão. E não invadimos o palácio. Deu uma comissão, subiu e negociou com o governador na época. Então a diferença que eu noto é isso. A rebeldia... A justiça do pleito, da pauta, não há dúvida que está corretíssimo.
mais investimento na saúde, na educação, contra a violência, mais emprego, mais renda, enfim, corretíssimo. E a mesma rebeldia dos jovens hoje é aquilo que nós tínhamos lá atrás. Agora, a quebradeira não leva a nada e joga parte da população contra o movimento. Então, se nós conseguirmos, de cara limpa, fazer pressão como os jovens fizeram, botando mais de 2 milhões na rua, numa única noite eu contabilizei, dava mais de 2 milhões de pessoas na rua. Isso é muito bom e só fortalece a democracia. E, sem sombra de dúvida, o Congresso mudou para melhor depois da mobilização. O Executivo também mudou para melhor, no meu entendimento, e tenho visto isso nas negociações que se abriram, e o próprio Judiciário começou a ficar mais atento nas suas decisões. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, satisfação enorme lembrar esse tempo. Cidadania conversou com o senador Paulo Paim sobre a Constituição de 1988. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.